Ok, então essa é a área do Composer e eu vou criar um arquivo de exemplo novo que eu vou ter. Eu vou chamar, na verdade, vou criar um arquivo, vou criar um projeto inicialmente em qualquer lugar, não preciso fazer nada de muito especial, não vou ter produtos inicialmente. E eu vou pegar e configurar ele com as opções padrões de fundo. Esse é o fundo que eu vou querer. Eu vou colocar uma imagem, vai ser um autor, para simular o fundo. Vai ser uma imagem 2D, bem simples. Isso aqui é alguns atributos do Composer que eu tenho que alterar. Se eu vou querer sombra, se eu vou querer qual o tamanho que eu vou querer, qual o alinhamento, 0 em X, 0 em Y, a largura de 297 por 210, eu estou simulando o fundo dele, no caso, por 210. E daí eu tenho que dizer qual é o arquivo que vai fazer o fundo. Eu vou achar ele lá dentro do meu PDM, no caso. Esse aqui é um PDM que eu utilizo aqui com as configurações. E vou colocar dentro daqui da pasta Composer, eu tenho uma imagem de fundo. E está aqui a minha sombra. O mais importante, então, é que eu tenho que bloquear ela para que ninguém possa alterar essa imagem de fundo. Está aqui a configuração padrão dela, ninguém mais altera. Eu não consigo selecionar ela, esse que é o ponto principal. Se eu precisar selecionar ela, eu venho aqui nos painéis, até posso renomear dizendo que é fundo, para achar ele. Eu ainda posso dizer que ela é um background. Então são algumas coisas que eu configuro para fazer o fundo com o Composer. Agora, se eu quero um logo da empresa em algum lugar, eu crio uma segunda imagem 2D. Posso deixar sem sombra também. Deixa eu pegar aqui, tirar a sombra. E a imagem que eu vou utilizar, por exemplo, é o logo do meu blog. Configuro o tamanho que eu quero. Deixar ele aqui mais para o canto inferior direito. Uma última coisa eu posso ter são alguns textos meio padronizados que eu vou querer utilizar também. Eu venho aqui no caso em autor e coloco o texto 2D. Eu vou colocar aqui o nome do produto, 2 pontos. E está aqui o nome do produto. Eu depois altero o texto a qualquer momento. Também eu coloco aqui algumas opções de sombra, vou desmarcando e marcando. Então, isso é o principal. Então eu criei a folha e gera a vista. Se eu quiser uma segunda folha diferente, eu vou criar uma nova folha, por exemplo, sem o logo nessa segunda folha. Eu venho aqui o logo e desmarco ele. Eu vou ter a folha completa e folha sem logo. Então esse é o arquivo padrão que eu vou utilizar. Todos os meus arquivos de Composer eu começo a partir desse padrão que eu acabei de criar. Para terminar então a operação, eu salvo o arquivo, salvar como, vou mudar a extensão dele para SMG, que é a extensão mais simples do Composer, e vou chamar ele de arquivo padrão. Mas importante, é um arquivo SMG sem outras coisas associadas. O arquivo SMG ele importa as imagens, importa todos os textos e atores para dentro dele. Salvo. E essa é a operação de criação do padrão propriamente dito.